Olá, temos a alegria de chegar até você aqui pela Rede Católica da Igreja, com mais um programa Sim à Vida, parceria com a Casa Provida Mãe Imaculada, programa que trabalha a dignidade da vida humana, o enfoque no valor da vida humana desde o ventre materno. É vida humana, é uma pessoa que está ali, que deve ser respeitada e nós devemos buscar esse respeito e buscar esses direitos. No programa de hoje nós vamos entrar num tema que é fundamental para entendermos a situação atual em que nós vivemos, certas questões ligadas ao nosso país em relação à questão humana. É o ativismo, vamos dizer assim, legislativo, ou seja, legislando, do STF, o Supremo Tribunal Federal. Para isso nós temos aqui conosco o Padre Hélio Luciano. O Padre Hélio Luciano tem um currículo muito bom, que é um currículo que mostra que a Igreja está atuando nessa linha através dos seus sacerdotes. O Padre Hélio Luciano é professor de bioética, graduado em odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, em filosofia eclesiástica e teologia pela Universidade de Navarra, na Espanha. Ele é mestre em bioética pela Faculdade de Medicina, também da Universidade de Navarra, e mestre em teologia moral pela Pontifícia Universidade de Santa Catarina, e também doutorando em bioética pela Faculdade de Medicina do Campus Biomédico de Roma. E também membro da Comissão de Bioética da CNBB. Padre Hélio, seja muito bem-vindo ao programa Sim à Vida. Obrigado, Padre Silvio. Obrigado a todos que nos assistem. Nós vamos tratar de um tema aqui, Padre, que ele é talvez até espinhoso, né? E que talvez não seja muito... Ele não é muito comentado, as pessoas... Eu acho que vai ser muita das coisas que nós vamos falar aqui, novidades para muitas das pessoas que nos assistem, né? Está relacionado à questão do nosso Supremo, os nossos ministros que julgam, que defendem a Constituição, né? Deveria ser o papel deles. Padre Hélio, para entrar no tema, se eu não me engano foi Montesquieu, um dos pensadores aí iluministas, que fez uma separação dizendo que os poderes devem estar separados no poder judiciário, qual nós vamos tocar no tema aqui, o poder legislativo, os nossos deputados, e o poder executivo, prefeitos, governadores e presidente. Essa separação de poderes, ela é uma separação que convém a um país? Bom, acho que tem vários modos de se fazer, de se governar e de se praticar governos. Agora, o pilar do nosso governo, da nossa Constituição, atualmente, ele está embasado nesses três poderes, na diferenciação desses três poderes. E é necessário que esses três poderes sejam independentes, porque justamente para que se mantenha a harmonia, não se entre nunca numa ditadura, não se tenha nenhum problema real de que um governe sozinho. Então, o nosso sistema atual está fundamentado nessas três bases e é fundamental constitucionalmente que se mantenham embasados nessa distinção e independência dos três poderes. Uma coisa é a teoria, e na prática, nós estamos vendo realmente esse respeito entre os poderes e aqueles que nos assistem vão entender onde nós queremos chegar aqui, porque nós vemos certos perigos aqui para a vida nessa questão. Na prática, Padre Hélio, está havendo isso, tem uma independência, tem um respeito entre os poderes? Olha, existem algumas linhas jurídicas que elas têm trabalhado nesse campo. Até pouco tempo atrás, as linhas jurídicas eram muito claras de que o poder judiciário é um dos três poderes independentes um do outro. Um ministro, ele levanta a questão falando do ativismo jurídico como algo claramente intencional, ou seja, não é um disfarce, não é uma intenção de fazer de modo velado, mas é dizer, olha, em temas tão importantes, nós sistema judiciário, precisamos e necessitamos realmente interferir na lei, interferir no legislativo. Você usou uma expressão aí que eu até pediria para você explicar um pouco melhor para aqueles que nos assistem, ativismo jurídico. Então, o que seria exatamente isso? Então, ativismo jurídico seria, nessa concepção um pouco mais popular para que se entenda, seria uma interferência direta do poder judiciário, que deveria julgar a lei, para entrar já numa elaboração de lei. Um exemplo simples que a gente pode ver, a questão da aprovação do matrimônio homossexual no Brasil. Ou seja, a Constituição diz claramente, ou seja, o matrimônio é entre um homem e uma mulher e deve ser preservado pelo Estado.
o texto da Constituição é claríssimo. Não tem como fugir disso, né? O judiciário, o que pode fazer? É interpretar isso e dizer, olha, interpretar homem é homem, mulher é mulher. O que entra o ativismo jurídico aqui? Dizendo que quando a Constituição fala homem e mulher, a Constituição não está se referindo ao sexo masculino ou feminino, mas está se referindo a homem e homem, mulher e mulher, sem nenhuma necessidade de que seja homem e mulher, como está no texto da Constituição. Isso é o que chamamos de ativismo jurídico, ou seja, como o matrimônio homossexual não seria aprovado na esfera própria dele, que seria o legislativo, ou até com uma lei vinda do executivo, mas aprovada pelo legislativo, então o que faz o STF? Interpreta o texto constitucional de outro modo, para que aquilo que supõe-se que deveria ser uma verdade absoluta, aceitada por consenso, esses falsos consensos que existem internacionais, então seja aprovado também na nossa Constituição para que nós sejamos modernos e estejamos atualizados em relação à lei. Só que eles não têm esse poder de legislar. Se querem alterar a lei e aprovar o matrimônio homossexual, que ao meu ver seria um grande erro, passem pelo poder correto, que é o legislativo, que tem que legislar, aprovar nas duas casas e ser sancionado pelo executivo. O judiciário não tem nada a ver com essa questão de legislar, mas tem legislado cada vez mais e cada vez se vê mais claramente esse ativismo jurídico. Algumas coisas sim, como interpretação, e acusam como ativismo, mas em alguns casos, como esse, por exemplo, em que mudam o texto, a letra mesmo da lei, é mudada através do judiciário, então é claramente um ativismo jurídico. Nesse primeiro bloco, então, do programa, nós já estamos entrando nessa questão, porque quem deveria criar leis, enfim, todo tipo de lei, cabe aos legisladores, vereadores, deputados estaduais, federais. No entanto, nós estamos vendo, como o padre Hélio está colocando para nós, um caso específico aqui da questão do matrimônio, onde juízes estão praticamente criando leis. Desculpa até interromper, mas isso, por que funciona assim, basicamente? Porque esses são representantes do povo. Se nós vivemos numa democracia... Claro, os deputados, né? Os legisladores. Claro, os legisladores é que nós podemos recorrer ao legislador e dizer, olha, legislador não legisla isso porque não é o que nós, população, queremos. Agora, se o judiciário, que não é eleito pelo povo, mas sim escolhido politicamente, começa a legislar, então a democracia, os conceitos próprios da democracia somem, já é uma democracia representativa. Então, nem o representativo já permanece, porque então acaba se tornando ditadura do judiciário. Exatamente. Nós vamos voltar nesse tema. O tema ele é muito importante para entendermos, inclusive, a questão da defesa da vida aqui nesse país. Nós vamos para um breve intervalo. Eu te convido a ajudar este programa e outros aqui na Rede Católica da Igreja. Você pode entrar no site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Você pode ligar no prefixo 41 3221 6060 e assim estar nos ajudando. O programa Sim a Vida vai para um breve intervalo e já retornamos. Programa Sim a Vida retornando aqui com você. Nós estamos falando hoje sobre a questão do STF entrando aí na legislação, praticamente já tendo uma atuação de legislador, de criar leis, o que é algo muito complicado. Estamos aqui com o padre Hélio Luciano, da área de bioética, inclusive membro da Comissão de Bioética da CNBB. Padre Hélio, então, essa questão dos juízes, vamos colocar assim, né, os ministros do judiciário, praticamente agindo de tal forma que vai criando leis. É algo exclusivo do Brasil? Nós vemos isso já acontecendo também em outros países? Tem um lobby em relação a isso? Como é que o senhor vê isso? Não, claramente tem um lobby, ou seja, sem nenhuma dúvida. Principalmente na América Latina, em que o aborto praticamente não é legalizado. Alguns países têm os pressupostos, como o Brasil, e o Uruguai, que é a exceção, que tem aborto livre. Os outros países não têm. Tem aborto em alguns supostos e alguns nem supostos nenhum. Então, a estratégia, principalmente na América Latina, e claramente aqui, sem pensar em teorias da conspiração, etc., mas da Organização Mundial da Saúde, com muita clareza.
e de instituições como a Planned Parenthood, como outras instituições que a IPPF também, que é um instituto também que ligado ao aborto, tem uma clareza e fala, se você pega da IPPF, você pega o relatório deles de trabalho, metas de trabalho até 2000 para os próximos 5 anos. Uma das metas claras é dizer, interferir através do sistema judiciário para aprovação do aborto nos países da América Latina. Então, a intenção é muito clara, isso está na internet, não precisa procurar em lugares escondidos. Não tem nada escondido. Está divulgado na internet que na América Latina realmente será pelo sistema judiciário, que pelo sistema legislativo não teremos condições de aprovar o aborto, então que se entre e se force o sistema judiciário, forçando ações, seja como foi o caso da anencefalia, forçando ações para que cheguem, vão passando de instâncias até chegar a instâncias mais superiores, até chegar ao julgamento do STF e lá se poder tentar forçar com lobby a legislação pelo STF. A internet é uma faca de 2 gumes. Tem muitas coisas ruins, mas tem coisas boas que você pode conhecer bastante. O Padre Hélio está citando aqui a IPPF. É uma sigla e você pode procurar sobre isso na internet, aquilo que está sendo falado. Também tem um livro, IPPF, A Multinacional da Morte. É um livro ligado ao Provida de Anápolis, Padre Luiz Carlos Lodge. Convido você também a estar lendo esse livro. Padre Luciano, essa questão desse ativismo jurídico, você mencionou um dos casos concretos no primeiro bloco em relação à questão do casamento, né? Teria algum outro caso? Eu acho que você já deu uma pincelada aí tocando a questão da anencefalia. Sim, a anencefalia é muito claro também, ou seja, os pressupostos legais até então da aprovação do aborto no Brasil eram por má formação incompatível com a vida intrauterina mesmo, né? E principalmente, mais claramente na lei mesmo, era a saúde da mãe e a... Casos de estupro, em né? casos de estupro, eram os casos previstos. Então, com a entrada Desculpa, até abrindo um parênteses, né? Não que fosse legalizado, né? Sim, despenalizado. Despenalizado, ou seja, não se pune nesses casos, né? A lei reconhece que é um erro, mas diz, olha, nesse erro, por circunstâncias específicas, não puniremos ninguém. Exato. Mas não é algo bom. A lei deixa claro, não é algo bom, não é algo correto, certo. Mas não será punido. E depois veio toda a questão de legalização, de formalização dessas leis. Agora o STF que entra com uma ação da Débora Diniz, entrando com a questão da anencefalia desde instâncias mais inferiores, mas chegando até instâncias superiores, chegando até o STF. Então o STF o que faz é legislar dizendo que, olha, em caso de anencefalia, esse ser não seria, por ser incompatível com a vida extrauterina, esse ser não seria nem mesmo um ser humano. Um dos ministros no julgamento chega a dizer que não seria nem um ser vivo. Eu me perguntava, mas então o que seria? Um ser o quê? Um mineral? Pois, enfim, é impossível pensar que um ser não vivo se multiplique, células. E uma das ministras, a Rosa Weber, fala claramente no julgamento, ela diz, olha, aqui vieram vários médicos, pessoas ligadas à religião, padres, vieram me visitar e mostrando que realmente é vida e que realmente é um ser humano. Mas aqui não estamos para julgar o que a medicina nos diz. Estamos para julgar como consideraremos juridicamente essa vida. Ou seja, é aquilo que está sendo o nosso tema. O jurídico se abstém da questão moral, da realidade, da questão biológica, da questão medicina e simplesmente toma suas decisões. E nós somos acusados de fundamentalistas. Ou seja, o mais engraçado é isso, é que os fundamentalistas somos nós que estamos trabalhando com o quê? Em cima da biologia, em cima da vida, em cima da moral, em cima da ética, em cima de ciências concretas, só que nós somos os fundamentalistas. Os que são os racionais mesmo são eles que decidem de modo absoluto sem contar com a realidade. Ou seja, é como se eu dissesse, olha, esse copo d'água não é um copo d'água, é uma estrela. E pronto, e agora juridicamente, porque nós consideramos estrela, vai se tornar estrela. Padre, e é preocupante, porque nós estamos agora com essa questão da epidemia de Zika vírus. Será que isso não seria mais uma forma de aproveitar para novamente nós termos surpresas bem desagradáveis contra a vida? Sem nenhuma dúvida, já entrou a mesma Débora Diniz já entrou
com uma ação, já entrou com uma ação de primeira instância, logicamente ainda, mas com intenção de chegar a últimas instâncias, dizendo, a argumentação é um pouco diferente agora, porque, bom, acho que é necessário entender primeiro, ou seja, com a anencefalia se aprovou o aborto de todas as doenças incompatíveis com a vida extrauterina. Não só a anencefalia. Não só a anencefalia. Qualquer vida incompatível com a vida fora do útero, então está aprovado o aborto, porque é uma consequência. Se aquela ali foi aprovada por causa disso, todas aquelas que têm a mesma consequência, pois também estão aprovadas. Não é uma intenção de aprovar a anencefalia, o aborto de anencéfalos, porque a anencefalia tem praticamente prevenção, ou seja, com ácido fólico. A intenção era dar um passo em direção ao aborto. Agora, o que se faz? Aborto de crianças incompatível, com vida extrauterina incompatível. Agora, o que se faz é uma tentativa de se dar um passo além, de aprovar o aborto com crianças que tenham expectativa de vida extrauterina, mas que tenham alguma deficiência por culpa do Estado. Porque o pedido, a ação que se entra agora é dizendo, olha, se o Estado é responsável pela saúde e o Estado foi incompetente em evitar a contaminação com o Zika vírus, crianças nasceram por decorrência da incompetência do Estado. Então, como o Estado foi incompetente, a mãe não tem o dever de cuidar dessa criança. Então, essa criança deveria ser morta, poderia ser morta se a mãe achar. Então, com isso, é claro que não entraria só a questão da microcefalia por Zika vírus, mas entraria qualquer outra doença que pudesse ter responsabilidade do Estado. Praticamente todas as deficiências entrariam, quase todas as deficiências entrariam no aborto novamente, seria um passo a mais, ou seja, na pendente resvaladiça. Uhum. Nós vamos para um breve intervalo, mas eu acho que antes é importante fechar aqui a argumentação que o Padre Hélio está trazendo para nós. Nós temos multinacionais, uma delas, que colocou claramente o objetivo de introduzir o aborto em seu plano por meio dos juízes, por meio do judiciário. Depois nós temos pessoas que estão entrando com ações contra a vida por meio do judiciário. A anencefalia foi uma delas, o Padre Hélio acabou de nos explicar, e agora a questão do Zika vírus. E cada vez mais, se forem aprovadas, cada vez mais a vida vai sendo restringida já no seu início, no ventre materno. E é importante nós entendermos, como o Padre está nos orientando, que não é algo que está ocorrendo por acaso. São ações planejadas que nós estamos vendo acontecer, inclusive aqui nesse país. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos nesse assunto com o Padre Hélio Luciano. Programa Sim a Vida. Programa Sim a Vida retornando, estamos aqui tocando no tema do nosso Supremo Tribunal Federal, os nossos ministros do Supremo, e na questão que nós estamos vendo como muito perigosa em relação à família, em relação à vida, que é uma questão de legislar, no lugar dos legisladores mesmo de fato, que são aqueles escolhidos pelo povo. Para isso está aqui conosco o Padre Hélio Luciano. Ele é da área de bioética, é professor dessa área e também membro da Comissão de Bioética da CNBB. Padre Hélio, no bloco anterior, tocamos aí no tema da IPPF, que é uma multinacional, podemos dizer assim, que trabalha nos países de forma que a gente vê que ameaça a vida. Falamos no nome, o senhor citou o nome de uma pessoa aqui no Brasil, Débora Diniz, porque ela entrou com casos aí para anencefalia. Podia nos esclarecer ainda um pouquinho isso? Claro. É uma antropóloga da UNB que ela promove, sem dados muito claros, promove a questão do aborto. Então, ela fez um estudo que só foi publicado realmente porque em relação ao aborto, se fosse qualquer outra ciência, não seria publicado porque não tem fundamentação, não tem dados claros, dizendo que morrem muito mais mulheres vítimas do aborto ilegal do que mulheres que morrem realmente no Brasil, por exemplo. Só um dado incoerente. E ela tem entrado com algumas ações, um ativismo em relação ao aborto, muito claro, tentando a aprovação do aborto. Então, o enfoque é isso que nós estamos falando aqui. Vai com ação vai com ação ainda que seja em primeira instância, quando chegar no STF, de repente aquela ação contrariando a Constituição, contrariando as nossas leis, pode se tornar uma lei. Se torna uma interpretação da lei, só que contrário à letra da lei. Então, profundamente contrário à letra da lei,
a tal modo que modifica a lei. Hoje a aprovação do aborto em caso de anencefalia vai na Constituição, vai nas leis hoje por causa da aprovação do STF, não existia na letra da lei. Então, contrário ao respeito à vida que nos pede a Constituição. Isso vai, vamos dizer assim, vou usar até um termo aqui popular, vamos dizer assim, uma bola de neve, né, padre? Isso daí vai se prolongando, vai crescendo, vai chegando em outros casos também? Sim, tem um termo em bioética que se chama slippery slope, que é a pendente resvaladiça, que é muito gráfico, ou seja, em inglês, até a linguagem, a língua mesmo fica muito gráfico, mas pendente resvaladiça implica o quê? Ou seja, uma inclinação que a gente consegue, vão empurrando a gente pouquinho abaixo. O que eles querem não é aprovação de aborto para anencéfalos, querem aprovação total como um direito da mulher, como se fosse um direito da mulher. Mas o que eles fazem é empurrar um pouquinho para baixo, cada vez nos empurram mais porque o subir, o retomar a campo é muito difícil. Então, por isso, pendente resvaladiça que a gente não consegue voltar, a gente fica deslizando para retornar e vão nos empurrando cada vez mais para baixo. Primeiro o aborto da anencefalia, depois o aborto da microcefalia, depois vai ser o aborto da criança com Down, depois... Exato. E assim por que a gente não vê? Hoje já não se vê mais criança com Down, ou seja, raríssimas essas crianças com Down, porque estão sendo abortadas já, ou seja, já estão sendo abortadas. Agora começou lá com aborto em caso de estupro, com aborto por causa de saúde da mulher, então aí começa a nos empurrar para baixo para que o aborto seja aprovado. Essa é a intenção real. Nesse caso, Padre Hélio, nós falamos muito de democracia, os nossos meios de comunicação, a grande mídia, a todo momento fala de democracia. Mas pegando essa questão do aborto, se mais de 80% da nação brasileira é contra o aborto, as pesquisas sempre mostram isso, e aí vão 5 juízes, que sejam 11 juízes, né? 12, que sejam 13, que sejam... Todos, enfim, todos os juízes, exatamente, que sejam unanimidade dos juízes. E decidem por essa maioria que o aborto é legalizado. Podemos realmente falar de democracia ou tem um autoritarismo aqui? É isso, ou seja, a independência dos 3 poderes no nosso sistema constitucional é fundamental por causa disso. Ou seja, como podemos respeitar a democracia através da independência dos 3 poderes. Então, se quiserem legislar, que legislem através do legislativo, que é o poder próprio para legislar. E aqui é óbvio que é uma afronta real à democracia. Por que não se propõe, então, claramente um plebiscito em relação ao aborto? Então, se diz, tantas mulheres morrem, esses dados irreais que vão plantando por aí, dizendo, olha, em cada 5 mulheres, uma já abortou no Brasil, não sei quantos % é favorável ao aborto, que são dados mentirosos. E por que não fazem plebiscito, então? Porque eles sabem que eles perdem absolutamente, ou seja, é capaz de retroceder na mentalidade deles a lei. Inclusive, se proibir por um plebiscito o aborto em caso de estupro, nos casos previstos a despenalização pela lei. Então não se faz porque não se quer, ou seja, realmente não se quer respeitar a vontade das pessoas, não se quer respeitar a vontade do povo brasileiro e se quer passar por cima para que possamos modernizar nosso sistema, possamos modernizar a nossa legislação em relação ao aborto, porque outro dia eu estava vendo um repórter da Globo News dizendo, olha, um país muito mais avançado que o Brasil, porque há 10 anos já aprovaram o aborto, enquanto que o Brasil ainda não aprovou. Então vão plantando essa mentalidade que o moderno, correto, politicamente correto é aprovar o aborto e que nós estamos atrasados nesse campo, então o judiciário vai tentar modernizar independente da vontade da população, como fizeram em outros países e como forçam alguns países profundamente pró-vida, como Costa Rica, por exemplo. Talvez um agravante para nós agora, nesse momento no nosso país, Padre Hélio, seja que o Legislativo, principalmente na instância maior que a Câmara dos Deputados e o Senado, está com a opinião, está muito degradado na opinião pública, né? Devido aos escândalos e tudo mais. Não, sem dúvida. Os dois, né? O Executivo e o Legislativo. Ou seja, os dois estão muito débeis. Então, aí favorece o Judiciário, Supremo. claro, acaba tendo que assumir, nessa questão política, acaba tendo que assumir um protagonismo, sem dúvida. Agora, esse protagonismo não pode justificar um ativismo, não pode justificar que legislem. Isso, ainda seguindo leis, ainda seguindo correntes jurídicas internacionais, mas não podem legislar no lugar de quem tem o devido poder. Tem que corrigir as instituições, e as instituições têm que ser independentes e fortes para que cada uma atue na sua devida área. Exato. Eu gostaria de finalizar com uma situação do Papa João Paulo II, na verdade que está no Catecismo da Igreja Católica, onde o Catecismo diz assim: a autoridade só será exercida legitimamente se procurar o bem comum
do grupo em questão e, se para atingi-lo, empregar os meios moralmente lícitos. Se acontecer dos dirigentes promulgarem leis injustas ou tomarem medidas contrárias à ordem moral, estas disposições não poderão obrigar as consciências. Nesse caso, a própria autoridade deixa de existir, degenerando em abuso de poder. Aquele abuso de poder que nós estamos aqui comentando nesse programa. Nosso tempo já vai terminando. O objetivo foi trazer para você uma situação que nós estamos vivendo no Brasil. Você pode pesquisar, conhecer mais sobre isso. Para isso, se você quiser, pode mandar perguntas para nós. Entre no nosso site www.casaprovidame.com.br ou também envie para o nosso e-mail simavida@evangelizarepreciso.com. Padre Hélio, muito obrigado pela sua presença. Você estará aqui conosco também em um outro programa. Obrigado pela disponibilidade de nos ajudar a entender esse tema. Eu que agradeço a disponibilidade de poder trazer essas informações e podermos levar o bem a mais pessoas. Obrigado. Muito bem. O programa Sim a Vida voltará em outra oportunidade. Deus te abençoe.